Encontro diário, eu e você, estamos juntos novamente, tudo bem? Como é que você passou o domingo? Espero que tenha passado bem, espero que tenha assistido aquele joguinho às 4 horas da tarde que é de lei, né? Tem que ter, eu pelo menos assisti. Seu time ganhou? Não tem importância, porque agora a gente está no início da semana e toda segunda-feira dá aquela ressaquinha, né? No bom sentido, é claro, de você acordar meio ainda cansado ou com vontade de voltar tudo de novo no final de semana, mas não liga não, Deus vai te dar forças, você vai passar uma semana abençoada em nome de Jesus, amém? E eu não poderia começar essa semana sem falar desse maravilhoso presente que pode ser seu, depende de você, se você escolher compartilhar esse vídeo, compartilhar os vídeos do Encontro Diário, fazendo com que as pessoas possam assistir e aprender mais da Palavra de Deus. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho da lição? Como vocês já puderam acompanhar, nós estamos falando um pouquinho sobre o tema Os Apóstolos e a Lei. E a gente falou um pouquinho sobre os métodos que Jesus tinha de recrutar as pessoas, né? Ele chamava cada um de um jeito diferente, cada um com uma qualidade, com um talento especial, mas agora a gente vai entrar assim numa oscilação, porque ontem eu falei para vocês do apóstolo Paulo, um camarada 100%, com faculdade, com curso superior, falando várias línguas. Só que agora nós vamos falar um pouco de um camarada que não tinha faculdade nenhuma, mas que também foi convocado. E ele é o apóstolo Pedro. Com certeza você já deve ter ouvido falar de Pedro, né? Mas não da forma que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo. Pedro era considerado um dos homens mais temperamentais da tropa de Jesus, né, dos discípulos de Jesus. Pedro era um camarada extremamente nervoso. Você não se lembra? Quando Cristo estava prestes a ser preso e Cristo voluntariamente se entregando, Pedro vai lá, arranca uma espada e passa na orelha do soldado. Imagina só a cena. Aquilo poderia desencadear a maior chacina dos apóstolos. Nenhum talvez seria salvo e muitos deixariam de conhecer o Evangelho por causa de uma atitude imprudente do apóstolo Pedro. A despeito disso, Pedro também cometeu um grave erro uma vez, negando Cristo 3 vezes. Você se lembra desse incidente, tenho certeza disso. E a Bíblia fala que ele praguejou. Se nós trouxermos para o nosso dia, para os nossos dias hoje, provavelmente Pedro deve ter xingado, falado palavrão e feito um monte de coisas para negar que ele tinha algum vínculo com Cristo. Mas a despeito de todas essas características negativas que Pedro aparentemente poderia ter, gasguei tudo aqui, mas aparentemente dessas características, Pedro era um homem segundo o coração de Deus também. Porque a despeito da rebeldia ou da personalidade difícil de Pedro, Pedro jamais deixou de cumprir a lei. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se Pedro, um camarada rebelde, impulsivo, instintivo e insensato muitas vezes, cumpriu a lei, e foi um homem fiel às raízes judaicas que traziam os mandamentos, por que será que hoje muitas vezes a gente quer dar desculpa de que nós somos rebeldes, de que nós somos estressados e temos a personalidade forte e não guardamos também? Veja que ser rebelde ou ser uma pessoa nervosa não é um álibi, não é uma justificativa para nós não guardarmos a lei. Porque Pedro, ele tinha seus problemas de personalidade, mas ainda assim ele era inteligente, pois ele seguia Cristo e ele continuava sempre guardando aquilo que Cristo mesmo guardou, ou seja, a lei, os 10 mandamentos. Portanto, meu querido, hoje nós aprendemos o seguinte, que não adianta você querer arrumar argumentos, eu querer arrumar argumentos para dizer que a lei foi abolida, porque mesmo Pedro, um homem difícil, de gênio e temperamento forte, conseguiu ainda assim seguir os passos do Mestre Jesus. Então, essa mensagem de hoje é para você, ô esquentadinho, você que fica nervoso por tudo, a hora inteira quer brigar, quer caçar uma picuinha. Não esquenta a cabeça. Isso não pode ser um fator que vá fazer com que você resolva abandonar a lei de Deus. Porque ser temperamental é uma coisa. Agora, perder a salvação por isso é outra totalmente diferente. Um abraço, espero você amanhã e fique com Deus.